Se você caiu nesse vídeo, é porque você ou tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes e quer entender mais sobre isso. Quer entender mais sobre o que é diabetes, quais os diferentes tipos de diabetes, e sim, existem vários tipos, e o que causa essa doença. Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de nós prosseguirmos, eu quero te pedir para clicar aqui embaixo e se inscrever no canal, que semanalmente nós vamos conversar bastante sobre saúde, exercício físico e diabetes. Então, clica aqui, se inscreve para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, Thales, o que é diabetes? Diabetes é uma doença metabólica que tem como principal característica altos níveis de glicose, ou seja, altos níveis de glicemia, que é a glicose que fica ali circulante na corrente sanguínea. Porém, existem vários tipos e várias causas pro diabetes. Então existe, por exemplo, o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, ou seja, onde o próprio corpo ataca as células, onde o próprio sistema imunológico ataca as células do corpo que produzem insulina, e isso faz com que a glicemia suba. Vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Existe, por exemplo, o diabetes tipo 2, que é causado por outros fatores como a resistência à insulina, mas uma característica comum de todos os tipos de diabetes é essa elevação da glicemia, são esses altos níveis de glicose, de açúcar no sangue. Então, se te perguntarem o que é diabetes, você vai responder exatamente isso. É uma doença metabólica ou um grupo de doenças metabólicas que são caracterizadas por altos níveis de glicose, de açúcar, de glicemia, ok? Então vamos lá, vamos entender. Thales, você disse que existem vários tipos de diabetes, então vamos entender sobre isso. Quais são os tipos de diabetes? Primeiramente, nós temos o diabetes tipo 1, que, como eu disse, é uma doença autoimune. Ou seja, o nosso sistema imunológico, por algum erro genético, algum erro de programação, ele recebe uma mensagem para destruir as células do nosso corpo que são responsáveis por produzir insulina, que são as células beta-pancreáticas que estão lá no nosso pâncreas. Então, acontece um erro genético na programação do sistema imunológico, ele recebe uma mensagem para destruir as células beta-pancreáticas, que são as células produtoras de insulina, e com isso, com a destruição dessas células, o nosso corpo perde a capacidade de produzir insulina. Thales, e qual o problema disso? O problema é que a insulina é o hormônio responsável por pegar a glicose, pegar o açúcar do sangue e transportá-lo para dentro da célula. Então, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, que tem essa doença autoimune, ela não consegue ou ela perde a capacidade de produzir insulina. Com isso, os níveis de glicose vão ficando cada vez mais altos, porque não tem ninguém para transportar essa glicose para dentro da célula. E aí, a pessoa precisa começar a fazer o uso diário de insulina, através daquelas canetas, das seringas ou da bomba de insulina. Então, o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune, que é causada principalmente por um erro na programação ali do sistema imunológico e que pode ser desencadeado por vários fatores. Então, muitas pessoas já têm esse erro genético e aí passa por algum momento de grande estresse na vida. E esse momento de grande estresse é que desencadeia esse erro de programação, causando diabetes tipo 1. Ou ela tem a predisposição genética, já o erro na programação genética, e contrai algum vírus, como por exemplo o vírus da influenza, o vírus da Covid, alguma infecção viral faz com que esse erro seja desencadeado. Então o diabetes tipo 1 ele não é causado porque a pessoa comeu muito doce, ele é causado por essa combinação de fatores, um erro na programação genética e algum fator ambiental que desencadeia esse erro, ok? Um outro tipo muito comum de diabetes é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, sim, é uma doença que tem uma característica muito mais comportamental e ambiental do que o diabetes tipo 1.
No diabetes tipo 2, a pessoa não tem uma doença autoimune, ela não tem um erro genético que faz com que o corpo pare de produzir insulina. Ela produz insulina. Só que, devido a vários comportamentos do estilo de vida, como, por exemplo, sedentarismo, tabagismo, má alimentação, sono ruim, estresse e ansiedade, devido ao conjunto desses fatores, o corpo ele vai se tornando resistente à insulina. Ou seja, o pâncreas de uma pessoa com diabetes tipo 2 produz insulina, só que quando chega no momento dela transportar, pegar a glicose da corrente sanguínea e jogar para dentro da célula, ela não consegue fazer essa função porque o corpo não aceita. O corpo tem uma resistência a essa ação da insulina, não deixa ela trabalhar de forma adequada. E isso faz com que os níveis de glicose vão se acumulando, aumentando ali na corrente sanguínea. Então essa é a característica do diabetes tipo 2. Não é necessariamente causado só em quem come muito doce. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma ótima alimentação, mas ser sedentária, altamente estressada, dormir 4 horas por noite, e isso em combinação, esses fatores combinados, fazem com que ela desenvolva resistência à insulina e se torne também diabética tipo 2, certo? Thales, e os outros tipos de diabetes? Existe o diabetes LADA, diabetes autoimune latente do adulto, LADA. É digamos assim, uma subcategoria do diabetes tipo 1. O que acontece é que no diabetes tipo 1, toda aquela história que eu contei sobre o sistema imunológico, o erro de programação, aquilo ali acontece de forma muito rápida e geralmente é diagnosticado já nos primeiros anos de vida ou na adolescência. Então, antigamente se chamava até de diabetes juvenil. Por quê? Eram crianças, muitas vezes recém-nascidos, 1, 2 aninhos de idade, ou que estavam entrando ali na fase da adolescência, 12 anos, 15 anos, que desenvolviam diabetes tipo 1. Então, até mesmo por isso, muitas vezes, às vezes as pessoas olham e dizem, nossa, tão novinho já com diabetes, como se o diabetes acontecesse só em pessoas idosas. E não é. Então, o diabetes tipo 1 ele tem essa característica de ser descoberto, ser diagnosticado mais no início da vida, nas fases iniciais da vida, ali até a adolescência. Já o diabetes LADA, latente autoimune do adulto, ele tem as mesmas características do diabetes tipo 1. A diferença é que aquela destruição das células beta-pancreáticas, as células do pâncreas que produzem insulina, acontece de forma mais lenta, de forma bem mais lenta do que quem tem diabetes tipo 1. E isso faz com que o diabetes tipo LADA seja diagnosticado já em pessoas adultas, com 32, 35, 36 anos. Então, o diabetes LADA ele tem o mesmo mecanismo do diabetes tipo 1, porém, a resposta, o erro de programação no sistema imunológico é mais lento. E aí, a destruição das células beta-pancreáticas acontecem de forma mais lenta, certo? Então, nós já falamos até agora do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes LADA, que é basicamente uma subcategoria do diabetes tipo 1. E agora nós vamos falar do diabetes tipo MOD, que é um tipo de diabetes estritamente genético. Como nós vimos no diabetes tipo 1, é preciso ter uma predisposição genética combinado com algum fator ambiental para que você possa ter ali, para que possa desencadear o diabetes tipo 1. Então, muitas vezes a pessoa pode ter uma predisposição genética, mas não ter nenhum momento de grande estresse ou disposição viral ao longo da vida. E aí ela passa a vida toda sem desencadear o diabetes tipo 1. Já no diabetes tipo MOD, ele acontece justamente por um erro genético. Existe um erro em um dos genes, e aí dependendo dos genes, se tem uma classificação, diabetes tipo MOD 3, diabetes tipo MOD 5, então acontece o erro em um gene, e esse erro, especificamente nesse gene, é o que causa o diabetes, é o que causa ali os problemas na glicose, certo? Nós temos também o diabetes gestacional, que é o diabetes causado ali, que acontece, é desencadeado no período da gestação e tem uma característica bem parecida com o diabetes tipo 2. Então, a gestante desenvolve um alto nível de resistência à insulina durante o período da gravidez, durante o período da gestação, e isso faz com que os seus níveis de glicose aumentam. Se não for tratado de forma adequada, pode prejudicar o bebê e pode fazer com que a gestante se torne
diabética tipo 2 após o parto. Então, ela tem um diabetes gestacional maltratado e após isso, ela se torna diabética tipo 2 por causa de um tratamento inadequado durante o período gestacional. Então, esses são os principais 4 tipos de diabetes que nós temos, que nós encontramos comumente. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo LADA, diabetes tipo MOD e diabetes gestacional, na verdade 5, né? Sendo que a maior prevalência é do diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 inclui ali 90 a 95% da população. Agora, Thales, como eu sei que eu estou com diabetes ou não? Como eu sei ali, como eu sou diagnosticado com diabetes? O primeiro ponto, o primeiro alerta vem através realmente do exame de glicose em jejum, aquele exame que normalmente nós fazemos no laboratório. Então você faz um exame de rotina, se a sua glicemia estiver, se a sua glicose em jejum estiver em até 100, você não tem diabetes. Se ela estiver entre 100 e 126, você é caracterizado como pré-diabética. E isso acontece muito em pessoas com diabetes tipo 2, que tem um desenvolvimento mais lento. A pessoa não se torna diabética tipo 2 em torno de 1 mês. Isso leva anos, acontece ali em torno de 5, 6, 10 anos. Então, esse pré-diabético é muito comum em pessoas que estão prestes a se tornar diabéticas tipo 2. E aí, se você está entre 100 e 126, você é caracterizado como pré-diabética. Se você está acima de 126, você já tem um diagnóstico de diabetes. Mas, Thales, qual diagnóstico? Diabetes tipo 1, 2, 3, gestacional, tipo MOD, tipo LADA? A partir do momento que o seu médico identificar no seu exame de glicemia em jejum que houve uma alteração, ele vai solicitar demais exames para poder identificar se é diabetes tipo 1 ou se é diabetes tipo 2, se é diabetes tipo 2 ou se é diabetes tipo LADA. Então, quais são esses exames? Ele vai pedir ali alguns exames de anticorpos para ver se você tem uma ativação daqueles anticorpos que destroem as células beta-pancreáticas, as células que produzem insulina. Ele vai pedir alguns exames para identificar se você tem uma produção residual de insulina. Então, são pedidos exames específicos. Cada médico costuma usar ali uma combinação de exames para poder identificar isso. Porém, existem algumas características bem peculiares. Por exemplo, o diabetes tipo 2, ele leva anos para ser desenvolvido. Então você faz um exame de glicose em jejum e está em 100, daqui um ano você faz e está em 105, daqui 2 anos você faz e está em 106, e aí você vai caminhando até ultrapassar os 126. E geralmente ele vem de forma bem silenciosa, você não sente tanto mal-estar, você não emagrece, pelo contrário, uma das características do diabetes tipo 2 é o ganho de peso, a obesidade. Enfim, o diabetes tipo 2 ele tem uma característica mais silenciosa. Já o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo LADA, eles têm características bem agressivas. Você começa a perder muito peso, você sente muita sede, você urina muito, e aí você faz um exame de glicose em jejum hoje e a sua glicemia está em 80, e aí de repente daqui 2, 3 meses você começa a sentir esses sintomas, faz um exame novamente de glicemia em jejum e a sua glicemia em jejum está em 300. Então no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo LADA isso é muito comum, essa mudança muito grande, muito rápida associado a esses sintomas, principalmente a perda de peso, o excesso de urinar, ir com frequência no banheiro e a sede. Então essas são algumas coisas que diferem o diagnóstico do diabetes tipo 1 pro diabetes tipo 2. O diabetes gestacional ele segue a mesma lógica do diabetes tipo 2. O diabetes tipo LADA e o diabetes tipo MOD ele segue a mesma lógica do diagnóstico do diabetes tipo 1. Então, você vai estar monitorando os seus exames de glicemia em jejum e a partir dessas alterações, o seu médico vai te encaminhar a demais exames para conseguir entender melhor. Então, nesse vídeo, nós conseguimos ter uma visão geral sobre isso, sobre o que é diabetes, quais são os tipos de diabetes, quais são as causas. Nós vimos que a causa do diabetes não é de fato comer muito doce, existem diabetes que são causados por questões genéticas, por questões ambientais, como estresse, como exposição viral, e também identificamos ali
como eu sei que eu estou com diabetes, quais são os sintomas, as características, como é feito o diagnóstico do diabetes. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários, que vai ser um prazer poder te responder e te ajudar. E nos vemos no vídeo da próxima semana. Até lá e muito obrigado!